Esta é a segunda parte na história dos caças de torre da Grã-Bretanha. Uma nova maneira inovadora de lutar no ar, desenvolvida na década de 1930, onde os aviões de combate eram equipados com uma torre hidráulica rotativa em vez de armas voltadas para a frente. Em vez de lutar para ficar na cauda de um avião inimigo para disparar suas armas, esses novos caças seriam capazes de disparar em uma aeronave inimiga atrás deles, ao lado, ou até mesmo abaixo deles. No papel, esses novos aviões de guerra eram super-armas, capazes de despedaçar caças inimigos e mudar a guerra aérea para sempre. Ouvimos a história de sua concepção e sua promessa, mas agora é hora de ouvir a história de sua queda. Esta é a história de morte, destruição e fracasso, e todos os outros terríveis preços que os comandantes militares na Segunda Guerra Mundial tiveram que pagar pela experiência. Este é o declínio do lutador de torre. Bem-vindo às guerras do mundo. Este é o declínio. Menos de um mês após a invasão da Polônia, o caça Bolton Paul Defiant entrou em serviço. No entanto, não era simplesmente suficiente introduzir a aeronave. O Esquadrão 264 precisou testar e aprimorar a operação do Defiant. E assim foram realizados testes, com ataques simulados contra bombardeiros e caças britânicos, não sendo projetados para lidar com caças de um único assento. Os Desafio começaram a adotar a tática de circular defensivamente, quando atacados, para torná-los um alvo difícil e dar ao atirador da torreta um tiro claro contra qualquer avião inimigo tentando pegar sua cauda com seu armamento fixo. Os primeiros testes foram muito encorajadores, elevando a confiança entre os esquadrões crescentes da Força Aérea Real Desafio. Mas mesmo neste ponto, havia crescentes preocupações sobre a falta de qualquer armamento de tiro para frente. Enquanto isso, na FA decidiu-se operar seu caça de torre, o República da China, em combinação com os Shuers. Mas enquanto o discreto Shuer estava tendo um início de guerra bastante bem sucedido, o República da China estava provando que seus céticos estavam certos. Seja lançado do convés de um porta-aviões, ou operando em defesa da base naval marítima britânica em Scapa Flow, o República da China sempre era muito lento para alcançar os bombardeiros e aeronaves de reconhecimento que era enviado para destruir. Na falida campanha norueguesa, os República da China partiram do HMS Ark Royal, fazendo patrulhas aéreas para prevenir interrupções nas operações navais britânicas pelas forças alemãs. Apesar de avistar várias aeronaves alemãs, os República da China foram muito lentos para interceptá-las, mas conseguiram repelir alguns ataques. No nível do esquadrão, a ineficácia dos República da China tornou-se intolerável, e eles foram vistos como um obstáculo, em vez de uma ferramenta real para o ataque. Os primeiros a reagir foram os República da China, recebendo-os em um esquadrão aéreo naval dentro de meses. 803 abandonou-os completamente, preferindo operar exclusivamente com o Shuer. Em 12 de maio de 1940, o Desafio entrou na briga quando a aeronave do Nummermir 66 esquadrão voou pelo Canal da Mancha em uma patrulha sobre a Holanda, onde encontraram um bombardeiro Stuka da Luftwaffe alemã e procederam a abatê-lo. No dia seguinte, uma patrulha semelhante viu o Desafio encontrar um voo de bombardeiros Stuka, e 4 foram igualmente abatidos. No entanto, o Desafio foi então atacado por Messerschmitt Bf 109Es, que naquela época era o principal caça monoposto do mundo. Mesmo com Spitfires entrando nas lutas, na subsequente confusão que se seguiu, um horrível 5 dos 6 Desafio foram abatidos. Em cada caso, os Desafio haviam caído todos para ataques feitos na frente da aeronave britânica, onde as torres não podiam alcançar. Apesar deste devastador revés, os Desafio continuaram a ver sucesso nos primeiros meses de combate, particularmente em seu papel pretendido como destruidor de bombardeiros. Além disso, o fato de que a silhueta do Desafio se assemelha ao caça Hawker Hurricane de um único assento significava que mais de um piloto de caça alemão levou um susto ao se aproximar por cima ou por trás,
pensando que tinha pegado o caça da Força Aérea Real de surpresa apenas para dar de cara com a Torre do Desafio. Em 29 de maio, apenas o esquadrão número 264 reivindicou impressionantes 37 aeronaves alemãs, incluindo 19 bombardeiros, Stuka, mas esse nível de sucesso não duraria. Os pilotos alemães agora estavam bem cientes das características dos caças de torre britânicos e do risco, especialmente para seus bombardeiros. Como tal, eles reformularam suas táticas para contrariar o desafio, continuando seus ataques frontais bem-sucedidos, para os quais o Defiant não tinha resposta. As perdas começaram a disparar. Pior ainda, a perda de uma aeronave significava a perda de uma tripulação experiente insubstituível a curto prazo. E na comunidade Defiant, as perdas entre os artilheiros na torre eram especialmente altas, pois a posição apertada não era fácil de escapar, quando a aeronave, repetidamente em queda, despencava do céu em chamas. No final de maio de 1940, a situação para os britânicos e franceses na Europa como um todo estava ficando desesperadora. A França estava prestes a cair, e a necessidade agora era evacuar o máximo de tropas possível do país, das praias de Dunkirk, para continuar a luta da Grã-Bretanha. Voando de bases no sul da Inglaterra, tanto o desafio da Força Aérea Real quanto o Hawk-S da Marinha seriam lançados na defesa da vasta frota de navios montada para levar as tropas através do Canal da Mancha, e seria aqui onde o Hawk obteria sua única vitória aérea da guerra. Em 28 de maio de 1940, Squares e um Hawk atacaram uma formação de 5 bombardeiros Junkers Ju-80 e 8 voando em direção aos navios de evacuação britânicos fora de Ostende. Os Squares atacaram de cima um dos bombardeiros alemães, enquanto o Hawk passava por baixo, para dar ao atirador da torreta uma visão clara. Descrevendo o que aconteceu em seguida, um dos pilotos dos Squares relatou mais tarde que as armas do Hawk literalmente o cortaram ao meio, com suas 4 armas disparando ao alto. Outro Ju-88 foi muito danificado na batalha, mas conseguiu recuar com um rastro de fumaça. Com as forças britânicas evacuadas para casa, a Força Aérea Real e seus camaradas na FAA se prepararam para lutar na Batalha da Grã-Bretanha. As dolorosas experiências na Batalha da França ensinaram a Força Aérea Real que, comparado aos mais convencionais Spitfires e Furacões, o Defiant era adequado apenas para o papel de destruidor de bombardeiros e faltava em quase todas as outras áreas do combate diurno de caças. Se os Spitfires e Furacões pudessem afastar ou distrair os caças de escolta alemães, então o Defiant poderia se misturar com os bombardeiros e ser eficaz. Mas no caos do combate aéreo, até os melhores planos se desmoronavam e os Defiants eram repetidamente destroçados pela Luftwaffe. Em 26 de agosto de 1940, um Defiant tripulado pelos sargentos de voo E.R. Thorne e F.J. Barreiro se envolveu com um voo de Dornier dos 70S alemães, destruindo 2 deles antes de ser atacado por um Bf-109 e, coberto de balas, o Defiant foi incendiado, mas não antes de Barker conseguir ferir mortalmente o Messerschmitt, fazendo-o mergulhar na terra. Thorne então conseguiu pousar o Defiant debilitado, recebendo uma barra adicionada às suas medalhas de voo distinto por sua ação. Apesar de tais esforços heróicos, a força Defiant havia sido dizimada até o final de agosto de 1940, tendo perdido cerca de 50% das estruturas aéreas entregues até aquele ponto. Embora não estivessem tão fortemente comprometidos com a defesa do Reino Unido quanto o Defiant, os Rochas continuaram sua guerra, operando ao lado de seu companheiro estável, o Skua. Em 12 de junho, aeronaves do 800 e um esquadrão aéreo naval atacaram um grupo de U-boats alemães na costa de Bolonha. Artilheiros da Torre Rock disparando contra barcos de torpedo em alta velocidade enquanto sobrevoam. Pouco mais de uma semana depois, Rochas e Skuas atacaram posições de artilharia costeira perto de Calais. No entanto, a utilidade da aeronave Blackburn estava se provando cada vez mais limitada, assim como a Skua, aliás. Eles rapidamente passaram a desempenhar outras funções, incluindo auxiliar no resgate de aviadores abatidos no Canal da Mancha. Em 12 de agosto, o único piloto de um Hawk
teve um encontro arrepiante com um BF-109E durante um voo de rotina. O subtenente Arthur Blake avistou o alemão em seu espelho retrovisor no último segundo e colocou sua aeronave em um mergulho em direção ao mar abaixo. Freios aéreos e a aeronave Blackburn totalmente expostos. O piloto alemão tentou seguir, mas ultrapassou. E a última coisa que ele viu de Blake e seu Hawk foi a aeronave ainda mergulhando verticalmente a 200 pés. Presumindo que ninguém poderia ter saído do mergulho naquela altura, o piloto alemão voltou para casa, reivindicando uma manobra de abate. Mas na realidade, Blake havia nivelado o Rock apenas a alguns metros acima da água. Até 1940, os Rochas foram retirados da linha de frente, sendo substituídos pelo Fairey Fulmer, de 2 lugares. Na verdade, o impacto do Rock na guerra foi tão limitado que, posteriormente, muitos autores de aviação erroneamente escreveram que a aeronave nunca operou a partir de um convés de porta-aviões em operações de combate. Embora pesquisas mais modernas tenham provado que isso é incorreto. No entanto, enquanto as equipes da FAA estavam se livrando de seus Rochas de qualquer maneira que pudessem, o desafio ainda estava tendo um tempo doloroso lutando contra as aeronaves alemãs. O combate noturno, especialmente, sempre foi destinado a ser um papel secundário para o desafio, mas à medida que seu uso foi reduzido do combate diurno, tornou-se a função principal do desafio defender o Reino Unido de incursões noturnas. As primeiras ações noturnas do desafio não foram bem-sucedidas. A aeronave não possuía radar, exigindo que as tripulações fossem guiadas aos alvos por estações terrestres e tentassem identificá-los visualmente contra o céu lunar. Além disso, os escapamentos do motor ficavam extremamente quentes e vermelhos, visíveis para os artilheiros defensivos alemães. Contudo, é importante ressaltar que as falhas do desafio como caça noturno também eram comuns a outros modelos na guerra noturna inicial. E eles conseguiram reivindicar tantos, se não mais bombardeiros noturnos alemães, do que outras aeronaves britânicas. Em 1941, com a intensificação do bombardeio alemão às cidades britânicas, começaram esforços para aprimorar o desafio como caça noturno. Um novo motor Rolls-Royce Merlin foi instalado, oferecendo mais potência, mas a maior melhoria foi a instalação do radar de interceptação aérea. Agora o Defiant podia ver no escuro, mas em um caso clássico de má timing, o melhorado Defiant Mark II chegou ao serviço. Justamente com a diminuição da guerra noturna sobre o Reino Unido, Hitler direcionou os esforços da Luftwaffe para apoiar as campanhas no norte da África e na União Soviética. O uso do Mark II foi relativamente curto, e eles logo foram substituídos por tipos mais potentes de 2 motores, como o Bristol Arco Lutador e o Superlativo Mosquito. O desafio pode ter começado a cair à margem no que diz respeito ao combate, mas isso de maneira alguma foi o fim da história do desafio. Como grande avião de 2 lugares, muitos foram reutilizados para treinamento, função essa que eram bem adequados, principalmente para treinar artilheiros da Força de Bombardeiros da Força Aérea Real. Elas também encontraram um papel como rebocadores de alvos, rebocando grandes mangas de tecido para os pilotos de caça praticarem tiros. Como seu equivalente naval, o Hawk, o Defiant também foi usado no papel de busca e resgate, carregando botes infláveis sob a fuselagem para serem lançados ao mar para a tripulação aérea abatida. O desafio também realizou uma série de tarefas especiais, incluindo a interferência em estações de radar alemãs, tornando-o uma das primeiras aeronaves de guerra eletrônica. Estimava-se que um voo de 9 desafio era capaz de abrir uma lacuna de 200 milhas na cobertura do radar alemão para os bombardeiros da Força Aérea Real passarem, usando equipamentos de interferência especializados. Finalmente, os desafios foram usados em alguns dos primeiros testes de assento ejetável conduzidos pela empresa Martinho Padeiro. Embora nenhum humano tenha sido ejetado da aeronave, vários manequins de teste foram. E isso forneceu informações vitais na elaboração dos primeiros assentos de ejeção operacionais. Após sua retirada, as muito odiadas Rochas também foram usadas em funções mais servis. Talvez o mais insultante deles foi o de uma bateria de defesa de aeródromo estática. Os Rochas foram despojados de todas as peças úteis, exceto as das torres, e posicionados em aeródromos para defesa contra caças alemães. Passagens de metralhamento.
Os últimos exemplos do Rock foram assim utilizados até 1944, quando foram descartados. É difícil avaliar o quão bem-sucedido foi o conceito de caça de torre no final. E sempre haverá perguntas se os pilotos que os pilotavam teriam sido mais bem-sucedidos ou não. Pilotando um avião convencional. Muitos sucessos do desafio contra bombardeiros se deram graças à habilidade de engajar aviões inimigos lateralmente ou por baixo, onde podiam voar. No entanto, suas armas defensivas eram menos eficazes, pois os caças convencionais atacavam pela frente ou cauda, onde as armas eram mais concentradas. Isso deu aos caças de torre maior alcance para varrer os aviões alemães com tiros. No entanto, é verdade que um caça que pode ser superado por um oponente mais ágil não é mais um caça, mas sim apenas um alvo. No final da Segunda Guerra, os aviões de combate mais eficazes, Spitfire, Mustang, Bf-109 e Zero, podiam combater bombardeiros, junto com seus caças de escolta. Outro ponto importante contra o caça de torre é que, exceto pelo Zero japonês inicial, todos os caças mencionados tinham armamentos mais pesados do que o Defiant ou o República da China, o que significa que eles poderiam causar muito mais danos a um alvo. O fato de que nenhum outro caça de torre foi desenvolvido leva a concluir que o conceito era apenas uma daquelas coisas que, no papel, parecia ter todas as respostas, mas na prática ficou a desejar. Outro lembrete pungente de que na guerra hipóteses não valem nada para João. E aí você tem a ascensão e queda do lutador de torre. Deixe seu comentário abaixo, curta o vídeo e inscreva-se para apoiar o canal. Obrigado por assistir e te vejo na próxima vez.